A paz seja com todos, sejam bem-vindos mais uma vez. É um prazer falar com vocês. Tenho a companhia da minha esposa, Mariane. Shalom, sejam bem-vindos a mais um vídeo e a mais um estudo. Nós vamos falar sobre abordar um tema interessante. É o 6º vídeo da série. Sábado nós havíamos feito a gravação do estudo desse tema, mas achamos melhor refazer e aqui está, né, a definitivo. E nós vamos falar então sobre o homem do pecado. Nós queremos agradecer os inscritos do canal, nós temos orado por vocês, que o Eterno abençoe vocês, que o Eterno abençoe seus lares e as suas famílias. Uma inscrita do canal comentou com a minha esposa por telefone a respeito de quem era o homem do pecado. E nós vamos esclarecer nesse vídeo quem era o homem do pecado. É importante nós entendermos. Hoje nós vamos identificar Paulo, nós vamos identificar a Torá, nós vamos identificar o Machia, nós vamos identificar o homem do pecado, nós vamos identificar o lugar santo. Então não perca esse vídeo, é um vídeo importante, esclarecedor, e vamos lá. Romanos 3:28. Estamos, pois, reconhecendo o homem ser declarado justo pela fé somente, sem as obras da lei. Porventura, ele é o rim somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Uma vez que, na verdade, o rim é um só, o qual, em decorrência da fé, declarará justa a circuncisão e, através da fé, declarará justa a incircuncisão. Portanto, estamos nós anulando a Torá por meio da fé? Nunca seja assim, mas estamos estabelecendo a Torá. São palavras de Paulo, supostamente, né? Os historiadores dizem que Paulo escreveu essa carta aos Romanos. Eu não vi ele escrevendo, você também não, que está nos assistindo, é impossível você ter visto. Então, nós dependemos sempre de alguém que escreveu. É bem verdade que nós estamos todos, digamos, no mesmo barco. Toda a denominação religiosa, toda a estrutura religiosa do mundo depende de alguém que escreveu. Hoje em dia, nós não fomos testemunha oculares, nós não vimos tudo isso acontecer. Então nós dependemos. E segundo, esse livro aqui é de autoria de Paulo. E primeiro, antes de nós conhecermos sobre quem ele escreveu, que seria o homem do pecado, nós vamos conhecer Paulo. Paulo, ele, segundo as cartas que ele escreveu, ele era um distinto não judeu, ele não era judeu porque não existia isso naquela época, né? Digamos assim, ele era um nazareno, um seguidor de Yahushua, o Machia, correto? Algumas pessoas camuflaram esse nome, hoje usam Jesus, mas vocês vão perceber que é uma pessoa diferente, tá bom? Então, Paulo ou Shaul, como alguns que já estudaram um pouco do hebraico conhecem ele pelo nome hebraico. Então, esse homem que relata o livro, essa carta aos Romanos e as outras cartas, ele é um seguidor do Nazareno, né? Aquele homem que dividiu a história entre antes e depois dele, aqui onde nós habitamos. Então, ele é um seguidor dele, e além disso, ele deixa bem claro nesses versos e os outros, não pegue versos isolados, leia o Romanos todo, o livro todo, você vai perceber através dele, desses versos aqui, dos outros livros, que Paulo entendia a importância da lei, justamente porque ele bem sabia, e ele bem escreve, e nós vamos comentar aqui quando chegar o momento de falar da Torá, ele bem descreve que a lei serve para mostrar os nossos defeitos e para que nós consigamos enxergar aquilo que desagrada o Criador, correto? Então ele deixa bem claro aqui no finalzinho, no 31, no verso 31 de Romanos 3, ele deixa bem claro que nós não podemos anular a Torá, certo?
ela é uma lei eterna e imutável. Imagina, não é como... A nossa língua é muito esquisita, né? Não é como hoje em dia que a gente fala assim, eu gosto de você, aí amanhã eu não gosto mais. Né? O Criador não gostava disso. Aí hoje ele nem liga, ele acha que pode qualquer coisa. Não, o Criador, se ele é eterno, né, como nós entendemos, ele não muda. O que desagradava ele continua desagradando ele, é óbvio, correto? Já identificamos Paulo como um nazareno legítimo, né, seguidor do Machia, e também um guardador da Torá, correto? Você vai ver ele comentar algumas coisas em relação aos 613 mandamentos. Não se guarda tudo porque o Machia já morreu no madeiro, correto? Então, os mandamentos de imolação ficaram, né? Deuteronômio 4, 24, agora nós vamos identificar o povo, correto? Nós identificamos Paulo como parte do povo, agora nós vamos identificar o povo que o Criador reconhece como dele. Porque Yahuwá teu rim é um fogo que consome, um rim zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura, ou a similitude de alguma coisa, e fizerdes o que é mal aos olhos de Yahuwá teu rim, hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente logo de todo perecereis da terra, a qual passais o Jordão para a possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. Yahuwá vos espalhará entre as nações, e restareis poucos em número entre os gentios, aos quais Yahuwá vos conduzirá. Só um minutinho. Então, esse povo aqui, eu acredito que você está concentrado no que nós estamos falando, né? Esse povo aqui, você identificou que é aquele povo que atravessou o Jordão, junto com Josué, né? Vamos colocar assim para entender melhor, para todos conseguirem compreender. Você pode ler na sua Bíblia. E o Criador está dizendo assim, olha, vocês vão atravessar o Jordão, vão entrar na terra que eu prometi para vocês, e vocês vão se corromper, adorar outros deuses e serão espalhados. Continua, por favor. E ali servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então dali buscarás Yahuwá teu rim e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiverdes em angústia e todas essas coisas vierem sobre ti, então nos últimos dias voltarás para Yahuwá teu rim e sereis obedientes à sua voz. Entenderam? É um resumo do Criador feito para o seu povo. Então, vocês irão perceber que o povo do Criador ele é único. E ele descreve aqui o povo dele desde o atravessar do Jordão e até o fim dos dias. Quando estiverem em angústia e todas essas coisas vierem sobre ti nos últimos dias, voltarás para teu rim e sereis obedientes à sua voz. Então, ele está dizendo aqui, eu não preciso de explicar, o texto se explica, mas em outras palavras, é só você ler. Quando chegar nos últimos dias, o meu povo vai se voltar para mim. E é o mesmo povo. Ele está identificando um povo que seria espalhado, correto? Queria aprender a adorar diferente, automaticamente adoraria outros deuses, mas nesse período, nesse fim, nós já estamos no fim dos tempos há mais de 2000 anos, então nesse período aí, o povo ia se voltar para ele, no finalzinho, né? Ou no fim. Esse período de angústia que é mencionado aqui em Deuteronômio, a gente entende que é um período em que o povo do Eterno ele estaria longe ou ausente dos ensinamentos do Criador. Então é um período que as raízes da fé hebraica ela teria que novamente aparecer no meio, né, do povo. Justamente porque é o mesmo povo. É o mesmo Criador, mesmo povo. Isso, então seria uma profecia, no caso, né, para o povo
remanescente de Israel, que nos últimos dias, no período de angústia, eles voltariam, né? Voltar às raízes hebraicas da fé. E é o que tem acontecido nos dias de hoje. As pessoas estão procurando conhecer a verdade para se libertarem. E isso faz parte de uma angústia. Por quê? Porque a angústia de não ter certeza do que crê, não ter certeza do Criador, se é verdadeiro, se é falso, né? E isso abrange muitas vidas, né? É que, na verdade, a mente está embotada. É muita informação do cristianismo que é muito distante do que o povo... as pessoas pegaram o hábito de olhar para a Escritura da seguinte forma. Novo Testamento, né? Colocaram-se essa palavra, não existe divisão. São escritos, cada livro, cada carta. Então, para quem lê a Escritura com essa ideia, você vai encontrar o que você quer. É assim que funciona, certo? É igual você sair de casa, você encontra o que você procura, tá? Então, se você está com a mente embotada, você vai encontrar na Escritura o que você procura, correto? Agora, discernir a vontade do Criador para a sua vontade, esse é o ideal. Se eu for, como Paulo diz, fazer o que eu quero, eu estou perdido. Correto? Agora, como que eu sei o que o Criador não quer? É óbvio, está dentro de toda a palavra, digamos assim. Correto? Independente de adulterações, independente de algumas discordâncias de Paulo e de Shaul em alguns pontos, mas toda a Escritura, ela está ali latente aos seus olhos. Nós identificamos o povo não pode ser diferente. O Criador apenas diz aqui que o povo ia se corromper, mas ele ia chamar de volta, correto? Para o aprisco dele, para os caminhos dele, para a vontade dele. É o povo. Agora nós vamos identificar o homem do pecado. 2 Tessalonicenses 2:3. Que ninguém vos engane segundo maneira nenhuma, porque não será assim sem que primeiramente venha a retirada, e tenha sido revelado o homem do pecado, o destinado à perdição. Aquele que está se opondo e se exaltando sobre tudo, sendo chamado Urim, ou sobretudo recebedor de devoção religiosa, com o propósito de ele se assentar dentro do lugar santo do Criador, apresentando a si mesmo como o que é Urim, ou Deus. E não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas ainda estando junto a vós, e agora vós tendes percebido aquele que o está detendo, a fim de ele ser revelado no próprio tempo dele. Porque o mistério do desprezo às leis já efetivamente opera somente a ele que agora o está detendo, até que ele seja tirado para fora do meio. E então será revelado aquele desprezador da Torá. Muito bem. Antes de identificar quem é ele, nós vamos identificar a Torá, traduzida hoje em dia como lei. Na sua versão, João Ferreira de Almeida e outras versões, você vai encontrar a tradução aquele que se opõe à lei. A lei. Correto? Então, o testemunho todo, os 5 primeiros livros da Bíblia, e dizem alguns historiadores e arqueólogos que falta o livro de Jubileus, onde Moisés descreve os jubileus da terra, os jubileus a cada 7 anos, e os jubileus a cada 50 anos, e os jubileus milenares, aliás, o jubileu milenar, né? Então, colocando esses livros ali. Mas vamos colocar os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Para você que ainda não entendeu o livro de Jubileus, vamos colocar os 5 primeiros livros da Bíblia. Estão descritas a lei do Criador, correto? Na lei do Criador, você encontra todo tipo de orientação, né? Paulo bem sabe disso, por isso que ele descreveu, né? Ali nós vamos ler textos aqui posteriormente sobre isso. Então, a lei ela serve simplesmente para mostrar aquilo que desagrada o Criador. Ela impede você de olhar
a mulher do próximo e desejar ela. Ela impede você de fazer um mau negócio e passar o seu próximo para trás. E ela impede você de matar, de roubar uma série de outras coisas. Então, essa lei aqui é a lei exatamente que esse homem do pecado iria se opor. Correto? Ah, mas não tem ninguém que fez isso, ninguém se opôs a não matar, ninguém se opôs. Tudo bem. Porém, vendiam-se terreno lá no céu, você conseguia pagar, comprar um pedaço lá, você conseguia ter os seus pecados absolvidos por uma autoridade suprema, né, que se dizia Deus, aparentemente, né? Vamos entender isso melhor. Mas primeiro você precisa identificar o que é a Torá. Então a Torá, ela conta a história do povo do Criador, ela conta os detalhes que o Criador quer que você coloque. Então, compreendendo a Torá, nós vamos perceber que ela revela aquilo que agrada, o que desagrada o Criador, como que um homem deve viver, como que uma mulher deve viver, como que um homem deve cuidar da sua família, dos seus filhos, toda a orientação, negócios, santidade, o que é santo, o que é fogo estranho, tudo está revelado dentro da Escritura, e especialmente na Torá. Nós temos exemplos claros, né? Porque a Torá, ela está relacionada à adoração, tá certo? A adoração que você deve ter em relação ao seu Criador. Já identificamos o que é toda a estrutura da lei, né, da Torá. Agora nós vamos prosseguir para identificar quem é esse homem do pecado. Verso 9. Cuja vinda segundo a operação de Satanás em todo poder e sinais e prodígios de mentira, e em todo o engano da injustiça, naqueles que estão se fazendo perecer, porque não receberam o amor da verdade para eles serem salvos. E por causa disso, Yahuwá lhes enviará a energizada operação do enganar, para eles crerem na mentira, para que sejam condenados todos aqueles não havendo crido na verdade, mas havendo tomado prazer na injustiça. A estrutura da Escritura, ela toda se completa. A verdade, nós bem sabemos quem é, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, naquela época em que apareceu o homem do pecado, algumas pessoas ainda estavam com a mente, né, voltada para o sacerdócio, para o sistema sacerdotal, para a estrutura. Eles não aceitaram que o Mashiach havia vindo e justamente foram enganados e mantidos no erro, correto? Você vai perceber que o povo já estava desperto, Roma imperava, então se levanta agora o acusador, o que se opõe contra tudo que se chama o Rim, ou o Criador. Nós vamos ler uma parte da história para você identificar esse homem. Eu queria fazer um comentário aqui em cima desse verso que eu li. Aqui fala o seguinte, que ele viria com todo o engano, sinais, prodígios de mentira, engano da injustiça, naqueles que estão se fazendo perecer, porque não receberam o amor da verdade para eles serem salvos. E fala também o seguinte, para que aqueles não havendo crido na verdade, né, que sejam condenados todos aqueles não havendo crido na verdade, mas havendo tomado prazer na injustiça. Então, esse, digamos, né, importante personagem, ele falaria mentira, pregaria mentira, levaria pessoas a errarem, a serem condenados, né, diante do Criador. A não serem justificados. Isso. Então, a gente percebe que tem uma história aí contada, né, desde lá dos primeiros séculos para frente, que aconteceram coisas, que as pessoas foram enganadas, foram ocultadas as verdades e jogada a verdade por terra, e que está até os dias de hoje. Por isso que hoje nós vivemos um período de angústia, que é aquele período que nós temos que voltar às raízes da fé hebraica, que foi o que eu disse antes. E justamente
a gente vai perceber aqui, a pessoa tem que entender o seguinte, olha, não dá para a gente falar nos mínimos detalhes, senão fica um vídeo muito longo. Muito longo, é muito detalhe. Então você precisa de ler a história, arquivos científicos, arqueológicos, pesquisar, para você identificar as coisas. Correto? E é muito estudo, não é pouco não. Só existe uma forma de ser justificado, correto? Na fé em alguma coisa, nós vamos explicar em detalhes depois. Mas a Mariane vai ler aqui sobre o Concílio de Nicéia, para você entender um pouquinho do que esse homem do pecado fez. O primeiro concílio de Nicéia foi um concílio de bispos cristãos reunidos na cidade de Nicéia, na Bitínia, atual Iznik, província de Bursa, na Turquia, pelo imperador romano Constantino I em 325. Constantino I organizou concílios nos moldes do Senado romano e o presidiu, mas não voltou oficialmente. Você comentou no outro vídeo, aqui está sendo revelado o poder político e religioso, certo? Constantino, o homem do pecado, você precisa de ler. Não dá para a gente esmiuçar esses detalhes aqui, tá? É só um esboço. Constantino, logo abaixo, vocês vão ver o que levou a ser votado. Tá? Ele tem um encontro supostamente com Jesus Cristo, correto? Não existia esse nome. Eles colocaram esse nome dentro da escritura na tradução dela para o latim. É só você ler a história. Por favor, não acredite em mim. Leia. Então, ele encontrou com esse supostamente Cristo, indo para a batalha, e ele disse para ele, olha, sobre essa cruz você vai vencer essa batalha e seu exército vai ser próspero. Então, a cruz vem também de Constantino. Só ler. Na verdade, ela já era um símbolo pagão, né? Das bestas. De todos os impérios que vieram antes, os já dois usado, antes. Né? Então, ele simplesmente continuou com essa, né? A besta de 7 cabeças, né? Sim. Né? Ele continuou com esses ritos, com essas objetos, com esses objetos de culto, adoração, de símbolos. Ele simplesmente continuou. É tanta cabeça e tanto chifre, mas olha só. Quando chegar lá, a gente vai explicar detalhadamente o que significa isso tudo. Este concílio ecumênico foi a primeira tentativa de alcançar o consenso na igreja através de uma assembleia, representando toda a cristandade. Ósio, bispo de Córdoba, provavelmente um legado papal, pode ter presidido suas deliberações. Seus principais feitos foram a resolução da questão cristológica da natureza divina de Jesus e sua relação com Deus Pai, a construção da primeira parte do credo niceno, a fixação da data da Páscoa e a promulgação da lei canônica em sua primeira forma. Tá. Você conhece a origem do cristianismo? Vamos entender o que ele fez aqui. Eles colocaram Cristo, Jesus Cristo. Eu não estou falando do personagem imolado. Não é o Cordeiro. A gente não está falando do filho do Criador, a gente está falando de outro personagem. São pessoas distintas, tá? Constantino foi quem trouxe o cristianismo. Os nazarenos foram perseguidos por esse povo aqui. Eles não perseguiram cristãos. Quando fala assim na história que os cristãos foram perseguidos pelos romanos, não foram cristãos, porque os cristãos eles eram de acordo com a fé romana. Quem foi perseguido pelos cristãos foram os Natzarim, aqueles que que se opositaram, como é que é? Que se opôs à fé e que não aceitaram. Então, eles colocaram Jesus como um Deus. Votaram naquela época. Depois, ele fixou a data da Páscoa, certo? Colocou a data da Páscoa dentro do calendário pagão gregoriano. Tá bom? Então, a data da Páscoa, o Criador deu uma data, certo? E se você acha que ele tem o direito de fazer isso, e ele o fez, o que fez prosperou, ele fez aqui uma coisa
que mudou toda a história. Sabe por quê? Porque Paulo diz que nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro, correto? Não desse Jesus falso, mas do Cordeiro verdadeiro. É óbvio que se o mensageiro levou para Maria um nome para dar para o menino, e se esse nome tinha uma representação, e se esse... Depois a gente comenta sobre isso. Então ele fixou a data da Páscoa, ele trocou a data que o Criador deu para o povo dele, e que levaria, como estava predito em Deuteronômio capítulo 4, o povo dele a adorar deuses estranhos. Ou você acha que quem adora Jesus, você acha que está adorando o Filho do Criador? A Escritura diz que não. Promulgou a lei canônica da primeira forma. Ele fez a escolha, pesquisa lá, você vai ver o que é isso. Eles escolheram os livros que iriam compor as Sagradas Escrituras. Por exemplo, o livro de Jubileus, que fala sobre os anos de descanso da terra a cada 7, a cada 50, e sobre o milênio, sobre o Machia, sobre a data que ele viria, sobre como ele viria, e sobre a forma mais detalhada do santuário celeste, eles tiraram. É óbvio, por quê? Porque eles queriam um sucessor de Pedro aqui na Terra, que eles diziam que era o primeiro Papa. Eles queriam para que pudesse perdoar o pecado das pessoas e tudo mais. Então, esse aqui tem muitos outros detalhes. Eles iniciaram tudo que se opõe contra o verdadeiro Criador. Constantino iniciou toda essa estrutura. Ele é o homem do pecado. Correto? Se você não quer acreditar, faça a sua própria pesquisa, vá conhecer você pessoalmente, que é a melhor coisa que você faz. E conhecer a origem do cristianismo, correto? Muitos dos emissários, eles falaram assim, nas suas epístolas e cartas, eles falaram que haveriam de vir vários anti-Machia, né? Não anticristo, né? Haveria vários, né? Então, na verdade, todos aqueles que eram contra a Torá, a lei do Criador, e o testemunho que o Machia deixou, eram um Zotem HaMachia, um anti-Machia. E engraçado, né? Todo mundo que prega sobre a vinda desse homem do pecado, ninguém fala que ele iria se opor à lei do Criador, ninguém fala toda desculpa a expressão, mas a desgraceira que ele fez, ninguém fala. O pessoal só fala o anticristo. Só fala o anticristo e o chip. Por quê? Ou vacina, que a onda agora é vacina, né? É porque as pessoas só conhecem o Cristo de Constantino, que é o homem que surgiu no Novo Testamento. Mas nós vamos entender melhor. Agora vamos entender onde que é esse lugar santo que Paulo disse que ele queria se assentar. E lembrando também que apesar dos emissários ter falado de vários anticristos, ou aliás, na verdade antimachia é a verdadeira tradução para isso, haveria um em destaque. E ele vem da mesma linhagem desses outros, entende? Da mesma instituição, do mesmo reinado, ele se levantaria, né? É lógico que até o fim dos dias, né, como diz lá em Deuteronômio, né, existiriam vários que se iriam se opor. Porém, são pessoas que já estão no meio religioso já deturpado, né, que não entendem muito bem das coisas e criam outro tipo de evangelho, outro tipo de estudo em cima da palavra do Eterno. Então, isso aí está na cara, né? Onde fica o lugar santo? Atos 7:48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Diz o Criador: o céu é cadeira, trono para mim, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Ou qual o lugar do meu repouso? Porventura minha mão não fez todas essas coisas? Isaías 66, de 1 a 2. Repete, né, em Atos. Em Atos 17:24. O Criador, havendo feito o mundo e tudo que nele há, sendo o mestre dos céus e da terra, e não habita em lugares santos feitos por mãos. 2 Crônicas 6:18. Mas, na verdade,
Habitará o Rim com os homens na terra? Eis que o céu é o céu dos céus, não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Marcos 14, 58. Depois esse, perdão. Você vai encontrar muitos outros versos na Escritura mostrando que o Criador não habita em templos. Tá? Tinha um santuário móvel, ele habitava no santuário móvel, Moisés construiu a semelhança do celeste, tá ok? Ele não aceita qualquer tipo de adoração, tem que ser do jeito dele. Se as pessoas que adoram ele hoje em dia, inclusive eu que não sei adorá-lo corretamente, nós estamos aprendendo, assim como você também, se nós fôssemos adorar ele no lugar santo que o povo lá adorava, que só era permitido entrar o sumo sacerdote, o sacerdote e tudo mais, nós seríamos fulminados como foram os 2 filhos de Arão, tá? Então é simples de entender isso, tá bom? Então o Criador ele não habita em templo criado por mãos humanas. Então se o opositor queria habitar, não é no terceiro templo, que o pessoal diz que vai ser construído em Jerusalém, hipótese nenhuma, se não é o local de habitação do Criador, não pode ser aquele. Não é no segundo templo e não é no primeiro templo. Então, justamente é uma situação espiritual que você vai ver em detalhes quando nós abordarmos os assuntos do Apocalipse sobre o santuário celeste, correto? Mas não é local aqui na terra. Não vem um Zoten Hamashia, não vai vir e habitar num templo aqui. Esquece. Não existe respaldo bíblico para isso, porque o Criador nunca habitou em templo, correto? Identificou isso? Agora nós vamos identificar, né? Para finalizarmos aqui, nós vamos identificar o Machia, para nós termos uma ideia e fazermos uma ligação com essa questão de templo. É importante ficar claro a respeito do templo, correto? Que você precisa de ter uma experiência pessoal. Você só vai entender as profecias se você parar de ficar comparando esta e aquela opinião. Uma vez que você limpa a sua mente do conceito que o cristianismo colocou na sua vida, e eu te desafio a estudar a Escritura e a conhecer a história, e eu tenho certeza absoluta que você vai enxergar o que está escrito. Eu desafio você a conhecer pessoalmente. É justo conhecer pessoalmente. Toda a Escritura diz que se nós conhecermos o Machia, se nós conhecermos o verdadeiro Cordeiro, nós seremos salvos. Correto? Então, a Mariane vai ler Marcos 14, 58 com a versão sem adulteração, tá? E eu explico por que depois. Nós o ouvimos dizendo: eu derrubarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro não feito por mãos. Na sua versão João Ferreira e outras versões, você vai encontrar eu derrubarei esse templo santo. Tem um santo na frente. Não tem. Mesmo porque ele está cumprindo aqui o que foi dito por Daniel, que na asa do desolador está aí uma parte do cumprimento da profecia. É óbvio que 70 depois da vinda dele, mais ou menos, tá? A história não é tão precisa assim, o templo foi destruído. Correto? Você lê Mateus lá, capítulo 24, 23 e 24 e 25, você vai ver os discípulos chamando a atenção dele sobre a suntuosidade do templo, né? A beleza do templo. Ele diz, olha, não vai ficar nada disso aí, correto? Aí eles perguntam quanto será, né, a situação da vinda dele, tá? Então, agora, qual templo que foi feito sem mãos humanas, né? Sem auxílio de mãos, que reinou, que assumiu toda a estrutura do reinado, né? Então você precisa de conhecer, correto? Agora que você identificou o Machia verdadeiro e não o falso, que ele está presente em toda a Escritura, nas festividades, Levíticos 23, fala sobre os símbolos que ele representa, os 7 selos
que ele representa do Criador, de Levíticos 23, e de toda a estrutura da Escritura, Hebreus 4, né? Lê Hebreus 4, melhora a versão, procura uma versão melhorada, e você vai perceber que a salvação vem através dele, junto com os selos dele, e ele é o Cordeiro representativo em toda a estrutura da Escritura, correto? Apocalipse nos dá, você conheceu parte, o Criador, nós vamos conhecer bem esse Machia, essa diferença dele no Apocalipse. Mas agora, a Mariane vai ler Apocalipse 21, 22. Eu não vi lugar santo nenhum dentro dela, porque o seu lugar santo é o Rim, o Todo-Poderoso, mesmo o Cordeiro. Eu queria que você percebesse que ao ler toda a Escritura, você vai notar que essa referência de santidade não está relacionada com nenhum local aqui da Terra, correto? Ah, mas eu vou à igreja, o Criador não habita na minha igreja. Eu não quero julgar essas coisas, mas a Escritura diz que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. A Escritura diz, não sou eu que estou dizendo, você pode ler, tá bom? Aí você terá a sua resposta. Já identificando o lugar santo, né? Nós já identificamos que esse lugar santo, que o falso Machia pretende se assentar, que ele não é aqui na Terra, não tem hipótese nenhuma de ser, a Escritura não revela assim, faça sua própria pesquisa, seu próprio estudo. Agora nós vamos ver detalhes desse restante da estrutura para nós fecharmos o estudo. Toda a estrutura espiritual é espiritual. Hebreus 1:13. E a qual dos anjos tem o Criador jamais dito: assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Referência Salmo 110:1. Hebreus 9:24. Porque Yahushua não entrou para os santos lugares feitos por mãos, que são figuras em lugar dos verdadeiros, mas entrou para o próprio céu, para agora se manifestar perante a face de Yahuá para o nosso benefício. Entenda que Paulo, como um bom entendedor da Torá, está se referindo ao santuário móvel, é óbvio, correto? O único lugar que foi feito exatamente à sombra do que o Criador revelou a Moisés foi o santuário móvel. Então ele está dizendo que o Machia, ele não adentrou a um santuário feito por mãos humanas, mas sim em um local divino, né? E para você entender tudo isso, você precisa de conhecer a Torá. Como é que você vai conhecer todas essas referências se você não conhece os 5 primeiros livros da Bíblia? Que há descrições exatas, detalhadas sobre esse santuário, como era feito para remir o pecado do povo, quando ele se encontrava adulterando um dos mandamentos do Criador, correto? Então, eu queria que você entendesse, ao fecharmos o estudo aqui, que há necessidade de você perceber a Babilônia que está permeando no mundo hoje. Se você acha que o homem tem direito de modificar toda a escritura, toda a estrutura do santuário, mudar a data da Páscoa, se você acha que um pastor tem condições de explicar isso para você, dizer que é tudo normal, um padre olhar para você e dizer assim, olha, não, o cristianismo, se você se sente bem no cristianismo, você pode continuar lá, mas você precisa de ser sincero consigo mesmo e você precisa de conhecer de onde ele surgiu e exatamente quais foram os seus fundadores. E se você conhecer a Torá, como que você vai começar de uma parte, por exemplo, não, eu vou começar a ler a escritura de Mateus em diante. Primeiramente, você vai se deparar com Paulo, dizendo que toda a escritura é inspirada. E na época, as cartas dele e os outros evangelhos não eram considerados parte da escritura. Não tinha sido escrito ainda. Então Paulo não estava falando do Novo Testamento, digamos assim, né, da Nova Aliança. Ele estava falando dos antigos livros.
No entanto, que ele repetiu vários contextos dos profetas. Isso, de todo o Taná. Então, para você conhecer a estrutura, para você tirar as suas conclusões, não adianta você ficar vendo vídeo. Não estou querendo ser exclusivo aqui no YouTube, na sua vida não, essa não é a ideia, muito pelo contrário. Eu estou influenciando você a conhecer pessoalmente. Porque se você conhecer só através do que eu falo, ou só através do que outro youtuber fala, né? Esses tribulacionistas, esse pessoal todo que está pregando aí a arrebatamento secreto e tudo mais, a sua mente vai ficar confusa. E como que você vai conseguir sair dessa confusão toda, dessa bavel toda, se não tiver uma experiência pessoal? Então, esse é o apelo, tá certo? Para você conhecer pessoalmente, tá bom? Não se esqueçam que já tem bastante tempo, né? Que muita coisa já se cumpriu. A gente não pode resumir o Novo Testamento, o Apocalipse, de uns dias que tá vindo por aí, não. Né? A gente tem que ser sensato, né? E pensar que existiram pessoas no passado que foram perseguidas, foram mortas, e que existiram vários antimachias, né? Que eles vieram tudo de uma mesma linhagem, de um mesmo reino, de um mesmo império, né? Porque Paulo mesmo falou desses antimachias que surgiriam, que iriam perseguir os verdadeiros filhos do Eterno, né? Os remanescentes de Israel, aqueles gentios, né, que foram se convertendo aos mandamentos e ao testemunho do Mashiach, eles foram perseguidos, foram mortos, os próprios discípulos, né, os emissários de Yahushua também. Então a gente tem que entender que nesses primeiros séculos ali, né, muita coisa se cumpriu daquilo que o profeta Yohanan, João, do Apocalipse, escreveu, já se cumpriram ali também. Não temos que resumir agora tudo para o futuro, não. Existem profecias que são para o futuro, sim, mas nós temos que entender que as 70 semanas lá de Daniel já foram cumpridas, né? Haveriam desolações depois, fala lá de um desolador, de desolações, mas é realmente o cumprimento, né, desses reis que iriam realmente assolar e desolar Jerusalém, que foi o que a história registra, é tudo que a história registra, a desolação de Jerusalém, a dispersão, né, do povo para toda a estrutura da terra, para todos os continentes. E a gente a escritura ela se encaixa. Quando a gente falar um pouco mais sobre esse personagem do livro de Apocalipse, a gente vai entender melhor tudo isso. E detalhe, né? Eu sei que você já viu muitos vídeos na internet e às vezes até na própria televisão, né? Olha, foi uma igreja toda lá no país tal, foi queimados vivos lá dentro e tudo mais, cristãos. Cristãos, correto? Não é porque esse povo foi queimado, entenda que uma fé que se opõe à outra, cria-se uma rivalidade em alguns países e eles não aceitam aquele tipo de fé, aquela adoração àquele tipo de Deus. O Mashiach ele foi muito claro: vos perseguirão por causa do meu nome. Que nome? Correto? Ele foi muito claro. É um nome só, não são 2, 3 títulos. Então, se você for ler a história dos apóstolos ali no livro de Atos, tem o privilégio, né? Você vai encontrar toda a referência a um povo que tinha um costume, né? A um povo que tinha uma herança. É o povo descrito ali em Deuteronômio capítulo 4 que nós comentamos, correto? Que seria rebuscado, que seria tornado claro a mente deles. Esse povo recebeu Pentecostes. Esse povo curava, esse povo ressuscitou pessoas. Bem lembrado. Correto? O Pentecostes, olha só. O cumprimento das 70 semanas, na verdade, o cumprimento do Pentecostes, ele se encontra dentro do cumprimento das 70 semanas. Pro teu povo. Pro povo de Daniel. O povo de Daniel, que é o povo ali de Judá, Yahudá, né? Os Yahudim. Então, se hoje eu tenho como memorial essa festividade que foi derramado o Espírito sobre, né, muitas pessoas ali, o livro de Atos revela, né, esse cumprimento maravilhoso.
Então, se eu pego esse final dessas 70 semanas e jogo para o futuro, então não tem cumprimento do Pentecostes, gente. Não tem. E é só comparar. Cai por terra esse sábado de descanso que é o Pentecostes. É uma festividade sagrada. Então, ela teve cumprimento tanto de dias quanto de profecia também, dentro das 70 semanas. As 70 semanas foi fechada com o derramamento do Espírito Santo sobre os emissários, que depois foram se convertidas 3.000 almas, 3.000 pessoas foram convertidas ali dentro de Jerusalém. E lembrando que essas pessoas não eram discípulos dos sacerdotes. Não. Tá bom? Essas pessoas não estavam vinculadas ao que eles chamam de judaísmo hoje, correto? É muito importante você perceber isso, porque Estevão descreve ali no livro de Atos, no capítulo 7, quando fala, ele coloca para fora toda a realidade. Ele diz, olha, vocês nunca guardaram a Torá, justamente porque a Torá se resume em quem justifica o ser humano através dela. Ele estava falando exatamente dos profetas que foram mortos e do Filho do Criador que também foi morto, porque ele representava essa justificação. E é importante você entender toda essa estrutura, porque se você pegar o andar da carruagem pelo meio, não vai ficar claro na sua mente. Você não vai entender por que eles curavam, por que eles ressuscitavam e hoje não se ressuscita em nome de Jesus. Justamente porque esse não é o nome. Justamente porque quem for perseguido por esse nome não se refere ao verdadeiro Cordeiro. É óbvio, gente. Milagres tem em nome de Jesus, né? Mas ressuscitar, difícil. Você deu um nome para o seu filho. Que legal. O seu registrou, foi feito um registro. E agora alguém chega e diz assim, olha, não, você confundiu. O nome do meu filho é esse aqui. É uma identidade. É porque o nome, o filho carrega o nome do pai no nome dele. E o filho representa o Cordeiro verdadeiro. É muito importante você entender isso aí. Está terminando até o tempo aqui, né? Já deu mais de 40 minutos. Que o Eterno Criador te abençoe, que Ele guarde você e que Ele traga a oportunidade para você estudar toda a Escritura. Não confia somente nas minhas palavras nem em qualquer outro youtuber. Abra a Escritura, vá ler. Gerou conflito com o que está em sua mente? Releia, certo? Pese na balança, observe o que está escrito, tire suas conclusões e peça para o Espírito do Santo, o Espírito do Criador, para ele abençoar você, para ele clarear a sua mente, correto? E você... fazer uma purificação, né? Isso, e você conseguirá entender. Um forte abraço, fique com o Eterno, que Ele abençoe você e sua família, correto? E desde já nós agradecemos a sua atenção. Shalom. Nós agradecemos, shalom, até o próximo vídeo.